Salve pessoal, eu sei que tá um pouquinho fora de timing, mas eu resolvi fazer um vídeo aqui só falando um pouco sobre essa notícia, que foi a principal notícia da semana aí, que é os gastos com leite condensado. Primeiro de tudo, eu quero deixar bem claro que eu sou só um curioso do assunto política, eu não sou cientista político, não tenho cargo político, eu quero só mostrar como que eu busco entender as narrativas, e nesse caso aqui eu vou analisar um pouco mais a fundo sobre essa principal notícia da semana, que foram os gastos do governo federal com o leite condensado. Então vamos do início. A notícia ela é da Rafaela Lima, do jornal Metrópolis. E na notícia dizia isso. Essa foi a primeira notícia. Mais de 1,8 bilhão em compras. Carrinho do governo federal tem de sagu a chicletes. Aqui no próprio corpo da matéria aqui tem especificado os gastos e tal, painel de compras atualizado pelo Ministério da Economia, que eles usaram como base. Na própria matéria eles especificam aqui com o que foi gasto, e eles falam que o MEC é uma pasta complexa, que está vinculada a autarquias, empresa pública, universidades federais, institutos federais, hospitais universitários. A notícia, no meu entendimento, ela não é falsa, apesar de que agora a gente já sabe que é diferente o valor empenhado do valor pago, né? Porque teve essa confusão aí também no início. O que eu acredito aqui é que essa notícia ela induz a um entendimento equivocado, principalmente quando é compartilhado por políticos de oposição, principalmente, porque a gente sabe que eles querem alimentar uma narrativa, independente de lado, de qual político seja. A gente sabe que hoje em dia todos querem ficar lá alimentando suas redes sociais para alimentar a sua base eleitoral, né? Obviamente, quando você fala o valor que foi gasto, ele espanta qualquer pessoa comum, porque é um valor muito alto. Mas quando você entra na própria matéria, tem lá uma nota do Ministério da Defesa que explica esses gastos. Quando eu vi que se tratava de gastos com alimentação de todos os servidores, que envolve todos os ministérios, envolve as Forças Armadas, universidades, hospitais federais, etc., meio que eu já entendi que a matéria era mais para dar aquela cutucada na população, aquela instigada, tá ligado? E não era uma denúncia em si, até porque são valores declarados ali, o ponto é mais específico ali. Mas a população na internet ela não perde tempo, os memes vêm rápido. Seja memes para atacar, seja memes para defender, qualquer lado. Eu acho engraçado os memes, eu dou risada, são bastante criativos. Mas o que eu acho ali que é perigoso é o uso por parte dos políticos mesmo, que acabam compartilhando coisas que no mínimo são falaciosas. Então eu vou usar alguns exemplos aqui para mostrar de alguns deputados do PSOL, que a gente sabe que são notoriamente adversários políticos do governo. Aqui eu tenho, no caso, o print da deputada federal do PSOL, Samia Bonfim. Isso foi no Twitter dela. Com 15,6 milhões de reais, seria possível comprar 7.200 latas de leite condensado por dia durante todo 2020. A família presidencial consumiu tudo isso? Distribuiu para alguém? Revendeu? Ou está havendo algum tipo de superfaturamento e desvio de verbas? A justiça precisa investigar. E aí, o que você achou disso? O que você entendeu dessa publicação da Samia? Ao meu ver, ela fala como se fosse uma família consumindo tudo isso. E, bom, obviamente, a matéria não diz isso. Por que aí eu acho que é o ponto perigoso? Porque ela é uma deputada federal e a gente imagina que ela, por ser deputada, ela deva ter compromisso com a verdade. E ela tem assessor, ela poderia no mínimo mandar um assessor averiguar, ou ela mesma ler a matéria e vai ver que não é isso que a matéria diz. Mas ela, com essa publicação, ela induz ao pensamento do leitor, de quem acompanha ela na rede social. Então, mais uma vez, se a população tem esse entendimento quando lê, beleza. Nível de instrução de cada um a gente não sabe, mas ela, por ser deputada, deveria ter mais compromisso com a verdade. Mas ela age igual a tia do Zap, que pega a notícia e repassa, independentemente da veracidade. Outro caso, também do PSOL, é o David Miranda, que é o suplente do Jean Willis. O Ministério da Defesa pagou R$ 162 em cada caixa de leite condensado. Não teve nem licitação. Esses R$ 162 em cada caixa é uma caixa com 40 latas de leite condensado. Então, tipo, a gente, pessoas comuns, quando nós imaginamos caixa de leite condensado, a gente imagina uma caixinha, né? Porque
Eu acredito que as pessoas, assim como eu, não compram, tipo, engradado de leite condensado, né? Mas aí ele coloca R$ 162 em cada caixa de leite condensado. Já se imagina isso, mas é caixa com 40 latas de leite condensado. Ou seja, já tem uma mentira na primeira frase. Aí também temos essa notícia em diversos veículos. Marcelo Freixo, que também é do PSOL, ele quer uma CPI do leite condensado. Você não leu errado não. Uma CPI para investigar por que o executivo está comprando leite condensado. Bom, o jornalista Demétrio da UOL colocou no Twitter alguns links de editais que no governo da Dilma tinha muito mais consumo de leite condensado. E esse jornalista ele não é bolsonarista, para deixar bem claro já. Inclusive ele defende o impeachment do presidente. Agora imagina você, abre uma CPI, faz a investigação e chega à conclusão de que não teve superfaturamento e que inclusive comparado com anos anteriores, teve uma redução de gastos. Só por curiosidade eu fui buscar na internet os custos de uma CPI para saber quanto é gasto. E aqui eu encontrei as principais CPIs que ficaram famosas aí, a CPI dos Correios, CPI do Mensalão, que foi compra de votos, né? CPI do sanguessuga. E aqui a gente tem uma das mais caras, se não a mais cara, a CPI dos Correios, que custou R$ 3.863.955,35. Na CPI do Mensalão, 595 mil. CPI dos sanguessugas, 10 mil. Essas foram algumas CPIs famosas. Mas então, para não ficar muito longo esse vídeo, dos 15,6 milhões aqui, 14,2 milhões foram empregados pelo Ministério da Defesa, o que pagaria, segundo a pasta, a alimentação de todas as Forças Armadas. Exército, Marinha, Aeronáutica, todos eles são compostos por 1.600 organizações militares, quase 400 mil pessoas. Na pasta da Educação você tem 69 universidades federais, 281 campos, 50 hospitais universitários, 41 instituições de ensino. Na própria matéria do Metrópole, a jornalista ela diz isso, mas eu duvido que a maioria das pessoas que compartilharam essa notícia tenham lido a matéria completa. Outro ponto alto também dessa matéria foram os gastos com goma de mascar, com chiclete, né? Então, vamos às notas oficiais também. As gomas de mascar também são de ministérios específicos. No caso do Ministério da Defesa, boa parte dos chicletes são para aeronáutica. Quem já viajou de avião ou mesmo subiu a serra sabe que mascar chiclete ajuda com a pressão no ouvido. Para mim isso daí já é manjado, então já está explicado. Uma parte da militância burra aí da internet explicou lá que simplesmente era para os caras, pro exército, no momento que eles estavam, não podia escovar o dente, mascar o chiclete para tirar o bafo. Para mim, essa resposta é muito ruim. Não iria convencer se fosse essa resposta. Fico imaginando na guerra. Os caras lá, manda bala, manda bala. A outra só tem chiclete. Enfim. Outra parte dos chicletes são para o Ministério da Saúde, que são um chiclete de nicotina. O que eu acredito que deveria ser observado em matérias como essa daí. Não é o gasto total que está declarado lá, mas sim se aquele gasto condiz com a realidade, se as empresas que participam da licitação são confiáveis, se aquele material adquirido chegou até as pessoas que tinham que chegar. São esses detalhes, essas perguntas que devem ser feitas. E aí que vem o trabalho do jornalista. Mas não, muitos preferem ir lá pegar uma informação pública, colocar numa matéria como se fosse um trabalho investigativo. Vale lembrar que cada ministério tem autonomia para determinar os seus gastos. Isso a própria matéria também falava. Não é como muitos imaginam, que o presidente vai lá, faz uma lista, como se fosse aquelas listas de compra da escola, lista de material de compra, e vai lá comprar com cada um. Não, cada pasta ali tem autonomia para determinar seus gastos, e aí as instituições dentro de cada ministério ali também. Então, acredito que cada ministro que deve ficar de olho ali em caso de superfaturamento ou algum indício de corrupção e cortar ali na raiz. Agora eu espero que, através dessa matéria aí, as pessoas adquiram o hábito de acessar o portal da transparência, de acessar os gastos públicos, não só do governo federal, que tem muita gente já de olho, mas também nos municípios, porque é importante saber o que seu prefeito está fazendo. Eu vou falar que eu tentei acessar o portal da transparência da minha cidade para ver os gastos lá da prefeitura e tal, mas pensa num site horrível. Esses portal da transparência aí sempre são horríveis para mexer. Se o do governo federal já tava ruim, imagina esses dos municípios. Eu acredito que os caras já fazem um site pesado, ruim de entender e tal, com um monte de edital para você baixar.
já para você desistir de acessar. Antes mesmo de conseguir alguma informação, você já desiste já de raiva. Então, eu acho que os caras já fazem isso de propósito. Mas enfim. Para finalizar aqui, eu quero citar novamente o Demétrio, que ele é do UOL. Um cara que, como eu falei, ele é anti-Bolsonaro, mas que foi honesto na análise desse caso. Então eu vou mostrar aqui algumas publicações que ele fez no Twitter para respaldar toda essa investigação que eu fiz aqui através da internet. Aqui a publicação do Demétrio do dia 26, ele diz que ele não está defendendo o governo, está só lembrando que talvez não haja nenhum absurdo na compra. Só a informação do valor total gasto é irrelevante. Quem comprou, quando, para quê, se houve entrega é que é importante. Isso eu concordo. Aí ele colocou aqui um gráfico do painel de compras com a divisão de leite condensado por valor, onde mostra que o grosso foi para o Ministério da Defesa, que sabidamente oferece refeição para os militares. Aí ele coloca aqui uma pergunta meio provocativa. Vocês acham um absurdo ter um doce na refeição dos militares? Eu não. Outra publicação interessante dele, ele coloca aqui: vocês estão completamente errados de criticarem o valor total gasto com leite condensado antes de saber a destinação. O governo federal ele alimenta muita gente que tem o direito a uma sobremesa. Aí ele coloca aqui, entre aspas, o argumento que geralmente dão: escola tal não tem sobremesa. Aí ele responde: deveria ter, então cobremos que todos tenham. O que eu acho interessante, porque ele fala, não é porque a escola aqui do bairro não tem sobremesa. Aí ele fala, não, então vamos brigar a cobrar dos caras para que tenha também. É direito tanto do pessoal do exército como do pessoal da escola, entendeu? Aqui ele colocou até a lista de batalhões que serve refrigerante sabor uva. Ele foi a fundo nessas pesquisas aí, por isso que eu usei ele como base. O cara foi bem na pesquisa. Em geral, no painel, aponta uma queda nos valores empenhados e pagos por esse produto entre 2018 e 2020. Basicamente é aquilo que eu disse, que uma coisa é a população fazer barulho em cima, outra coisa é deputado querer fazer denúncia, cobrar investigação sobre números que não diziam nada. Agora, quando houver o que investigar, isso vai ser lembrado e a denúncia séria vai cair em descrédito. Isso é aquilo que eu falei quando eu citei o caso da Samia Bonfim. A população pode ter uma opinião errada, equivocada, mas você, como deputado, deputada, você tem todos os meios para averiguar se a notícia que você está compartilhando é verdadeira ou não. Você tem assessor, você tem todos os meios possíveis aí. Bom, então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Basicamente, eu queria mostrar para vocês como que eu faço para entender como é disseminada uma narrativa aí, independente do lado, independente de opinião, ideologia. O negócio é você buscar a verdade, chegar o mais próximo dela possível. Como hoje em dia é difícil você confiar em um veículo de mídia, até mesmo tradicional, é bom você ir direto na fonte, tentar entender quem está compartilhando, e assim você vai formar a sua própria opinião. Acredito que a maioria aqui que me segue já deve ter visto em outros meios de comunicação e outros veículos essa notícia aí várias vezes e já deve ter entendido como que aconteceu. Então, para quem acompanhou até aqui, espero que vocês tenham curtido. Comentem aí, deixem um like e se inscreve aí nesse canal aqui, porque logo mais tem outros vídeos aí. É nóis, tamo junto, fiquem com Deus. Até mais.